um contrato e donates. A maior parte ganha dinheiro assim. Então quem quiser doar para o canal, primeiro que eu tenho que subir de nível, então eu preciso de bastante gente no chat comentando. Então sempre que vocês entrarem, comentam lá, falam, cheguei, tô aqui. E de preferência coloque seu nome embaixo, porque por mais que eu seja ruim de nome, pelo menos vou ter mais ou menos uma noção de onde ele estará. Eu não sei se eu vou conseguir salvar, eu acho que eu vou conseguir salvar pelo que eu estou vendo ali. Mas eu não consigo fazer uma transmissão e gravar minha tela, que eu estava pensando em fazer os dois, mas eu acho que eu consigo salvar na Twitch e depois eu posso jogar no YouTube. Que aí no YouTube eu sei que com bastante gente vendo e tudo mais, as propagandas até que ganham dinheiro. Primeira coisa, por que eu escolhi 11 da manhã para fazer? Hoje a gente está começando perto da 11h30. Vai ser uma meia horinha só de live, de aula. Por que eu escolhi 11 horas da manhã? Porque o período da manhã é o período onde o nosso cérebro está mais ativo para a maior parte das pessoas. Então, para quem teve uma boa noite de sono, mesmo que tenha, sei lá, dormido 1 da manhã e acordado 9, 10 horas da manhã, dá um tempo, acorda, come alguma coisa, vem para casa, vai estar ativando seu cérebro e a gente vai começar a aquecer ele. A quarentena, para muitos, é uma férias. E de verdade, para os professores do estado, nós estamos em recesso e férias, então em tese a gente não precisa mesmo estar fazendo isso aqui, eu estou fazendo isso por vocês, pelos meus alunos particulares e pelos meus alunos da escola mesmo, porque vocês já me deram a ideia, já me deram a seguinte informação. Não volte dando tudo que você não deu nesse tempo de quarentena, senão a gente vai morrer e não vai ser de vírus. Eu acho que morrer é uma palavra exagerada, mas também. Então eu vou pegar sempre as matérias que mais caem no vestibular e a gente vai começar com regra de 3. Embaixo, na parte de baixo aqui, tem a parte de categorias e tecnologia. Deixa eu ver se tem como acessar. Sim, nós temos um painelzinho de controle. Está escrito ali, ó, lista de exercício, regra de 3. É essa lista aqui. Quem me enviou foi a minha aluna Vitória. Então eu vou pegar essa lista aqui e vou começar com os exercícios dela. Pode ser que eu não faça tão rápido algum exercício porque eu estou lendo e vendo eles agora. Então, qualquer necessidade, qualquer situação, vão com calma, estamos aprendendo juntos. Então, diz o exercício seguinte: uma máquina funciona durante 5 horas. Funcionando durante 5 horas, enche 120 vasilhas de detergente. Quantas vasilhas ela encherá se funcionar por 8 horas? Ok, então essa lista ela vai partir do básico. O que nós temos? Uma regra de 3 direta. O que é isso? Nós temos uma fonte de 2 grandezas: tempo e vasilhas. Quantas vasilhas de detergente são cheias? Podia falar outra coisa, mas já que usar vasilha, vamos usar vasilha. Deixa eu pegar minhas canetas de quadro branco. Ok. Vamos começar com essas 3 aqui inicialmente. Então você tem uma máquina e máquina, aqui ele não altera para mais de uma máquina, então não é uma grandeza que vai mudar. Ela funciona durante, nós temos tempo como grandeza. Ela funciona durante 5 horas. Aí ela vai encher 120 vasilhas de detergente. Então, vasilhas, ela enche 120. Primeira coisa, é uma grandeza direta ou inversamente proporcional? Se eu aumentar o tempo, aumenta ou diminui o número de vasilhas? Quanto mais tempo ela fica ativa, mais vasilhas ela vai encher. Então, uma regra de 3, simples e direta. Agora, ela falou se durar 8 horas, X. Acho que é um exercício muito bom para recomeçar
para podermos, então, lembrar um pouco de matemática. Então, pessoal, se tiver muito ruim, se tiver difícil de enxergar, se precisar que aproxime a câmera, me fala, que eu prefiro que vocês vejam o quadro do que a mim. A câmera está um pouquinho afastada, está uma distância razoável, né, para aproximar ela ainda. Se ficar ruim de enxergar, me avisa. Multiplica em chess, multiplica em cruz. Então nós temos que 5 vezes x, 5x, é igual a 8 vezes 120. Sempre que você tem uma regra de 3 com grandezas diretamente proporcionais, você multiplica em cruz. Isso daqui é muito útil. Tudo que mexe com porcentagem vai usar a regra de 3. É muito fácil fazer qualquer porcentagem com a regra de 3. Então, beleza. Quem entrar, manda um cheguei aí para a gente saber que você está assistindo a nossa transmissão. Então, passa esse 5 dividindo. X igual a 8 vezes 120 dividido por 5. Certo até aqui? X é igual. Muita gente prefere fazer a multiplicação em cima e dividir depois embaixo. Eu, sinceramente, prefiro dividir um que seja possível dividir. 120 dá para dividir por 5. Eu prefiro dividir e depois multiplicar para trabalhar sempre com números menores. Eu trabalho com números menores melhor de cabeça. Então, como eu gosto de fazer bastante conta de cabeça, eu faço com os menores números possíveis. Vou pegar 120, dividir por 5. 1 não dá, pega o 12. Então, 2 vezes 5, 10. 12 menos 10, sobra 2, desce o 0. 4 vezes 5, 20. 20 menos 20, 0. Então dá 24. Então esse daqui vai ser 8 vezes 24. Já que eu já resolvi a divisão, eu tirei dali. Então, 8 vezes 24. Aí aqui no cantinho. 24 vezes 8. 8 vezes 4, 32. 8 vezes 2, 16. 16 mais 3, 192. Então nós temos aqui x igual a 192. Simples, claro e fácil. Nós não dobramos a quantidade de tempo. 5 para 8 não é o dobro. Então o resultado de vasilhas cheias não pode ser o dobro daqui. O dobro de 120, como é um número, como são valores pequenos em cada decimal, é fácil. O dobro de 120 é 240. Isso aqui tinha que dar menos que 240. Deu 192. É um número aceitável, é um valor legal. Meninos, de vez em quando ataca umas câmeras mentais, eu posso acabar errando alguma continha. Mesmo como professor de matemática, eu não sou infalível. Então esse aqui é um exercício dos mais simples, do mais fácil de regra de 3. Quem tiver com dúvida nisso aqui, precisa fazer bastante exercício disso, porque daqui pra frente, vestibular e Enem, é muito difícil aparecer uma coisa fácil como essa. Pode aparecer, mas não conte com isso. 20 homens fazem um determinado serviço em 10 horas. Nem falou qual serviço. Então nós temos aqui. Ok, eu coloquei bem no meio. Então, quem quiser copiar o exercício e estiver no YouTube, pausa e copia. Quem não estiver no YouTube, quem estiver ao vivo agora, eu vou pensar em alguma solução. Tem 2 canetas aqui. Então, tempo, vasilhas, 5, 120, 8x. Multiplica em cruz, 5x igual a 8 vezes 120. O 5 que está multiplicando, passa dividindo. X igual a 8 vezes 120. 120 dividido por 5, 24. 8 vezes 24, 192. Isso. Então, são 194 vasilhas. Para quem está conseguindo enxergar, está tranquilo, está conseguindo ver os números, está conseguindo entender,
Tá escuro, tá claro? Eu acho que, assim, eu não sei se fica muito escuro, mas pelo menos sai a bolinha de luz que tinha aqui que estava difícil de enxergar, um dos números. Ainda dá para enxergar? Ainda tá bem? Vamos para a próxima? Então aqui. Vou apagar esse. Vou fazer ele mais para o lado para a gente conseguir fazer dois no mesmo quadro. Esse continho eu vou fazer embaixo. Vamos fazer o máximo de exercícios possíveis aqui. Próximo exercício. Melhor. Próximo exercício. 20 homens. Então a quantidade de homens é uma grandeza. Então temos aqui 20 homens. Então, homens, trabalhadores. Não estou dizendo que só homens são trabalhadores, é como está aqui só, tá? Então começamos com 20 homens. Faz um serviço em 10 dias. Então, aqui é o tempo. 10 dias. Essa daqui eu acho que eu sei para onde vai. Para fazer o mesmo trabalho, então a quantidade de trabalho não muda, mas para fazer o trabalho em 8 dias, quantos homens com a mesma capacidade dos primeiros serão necessários? Por que precisa falar da mesma capacidade? A gente está falando de seres humanos. Não necessariamente a gente trabalha todo mundo na mesma velocidade, mas considerando que eles estão na mesma capacidade de trabalho, quantos homens são necessários para fazer o mesmo trabalho em menos tempo? Aí aqui, novamente, se eu aumentar a quantidade de homens trabalhando, vai aumentar ou diminuir o tempo necessário para fazer? Vai diminuir o tempo. Quanto mais gente trabalhando, mais rápido vai. Mais rápido vai. Mais gente a gente tem para trabalhar. E eu falei que ia fazer no campo. Deixa eu passar para cá. Então nós temos homens, 20 e x. E temos o tempo, e 8. Ok. Então, homens e tempo. Quanto aumenta a quantidade de pessoas trabalhando, diminui o tempo necessário. Agora é uma grandeza inversamente proporcional. Se na direta, não é diretamente proporcional, nós multiplicamos em cruz, na inversamente proporcional, de duas uma. Ou a gente inverte esse e multiplica em cruz, ou seja, você pode fazer assim, 20 e x, 8 e 10, e multiplicar em cruz. Você pode fazer desse modo, que é invertendo aquele que está o contrário do que eu espero. Então eu marquei aqui, homens. Eu peguei essa grandeza para ser minha grandeza principal, homens. Então todo mundo que é inverso ao homens eu vou inverter. Então você pode inverter e multiplicar em cruz também. Se isso aqui for a sua vontade, você pode fazer desse modo. Na escola, normalmente, pelo menos a maior parte dos meus colegas e eu também, como a gente costuma fazer é, quando é inversamente proporcional, uma regra de 3 simples, a gente multiplica em linha reta. Hoje, olhando, eu vejo que não necessariamente é bom fazer desse modo. Então, vamos multiplicar em linha reta. 8 vezes x, 8x. 20 vezes 10, está na outra linha. Então, 8x é igual a 200. Passa o 8 dividindo, 200 dividido por 8. Vamos pegar aqui, 200 dividido por 8.
2 vezes 8, 16. Desce 4. Desce 0, 40. 5 vezes 8, 40. 0. Então, nós vamos precisar de 25 homens. Ele reduziu o tempo. Eu reduzi uma quantidade considerável. Proporcionalmente, eu preciso aumentar a quantidade de homens. Uma quantidade razoável. Então, se você quiser trabalhar, quem tem facilidade de trabalhar com porcentagem, tem como fazer isso daqui, ó. Sim, hoje é aula de matemática, né? Sejam bem-vindos. Então, você pode pensar, se você tiver um pensamento em porcentagem rápido, ainda mais com esses números aqui, de 10 para 8 eu tirei 2. 2 de 10, 20%. Então, se eu tiro 20% aqui, eu preciso fazer um aumento proporcional de K. Se você pegar só esse pensamento direto e um pouco raso, 10% de 20 é 2. Então, 20% é 4. Seria que aumentar 4, mas não é bem assim que funciona, quando é inversamente proporcional. Mas, ele vai perto desse raciocínio. Você vê o quanto aumentou e o quanto diminuiu. Então, de 8 para 10, quanto eu tenho que aumentar, que é o quanto aumentou daqui para cá. É um pensamento ruim. Não é muito bom fazer isso não. Só se você for muito bom em porcentagem, você pode fazer essa ideia. E é mais fácil quando você está mexendo com diretamente proporcional. Então, vamos lá. Próximo exercício. Esse já acabou. Chegou aqui, são 25 homens, acabou. Em uma tecelagem, 12 teares produzem 600 metros de tecido em 5 dias. Ótimo. Temos quantidade de tear, temos metros de tecido e temos tempo em dias. Em quantos dias 15 teares deverão produzir 1.200 do mesmo tecido? Então agora é uma regra de 3 composta. Ela vai ter algumas mudanças ali. Então nós temos primeira, grandeza. São os teares. São 12. Segunda grandeza. A produção de 600 metros. E temos uma terceira grandeza, nós temos mais uma grandeza, que é o tempo em dias. Nesse caso aqui, 10 dias. Nesse caso aqui, tem algo que você pode fazer. Aqui está até fácil de ver e é tranquilo. Você pode trabalhar com isso aqui da seguinte forma. Você pode fazer uma relação de quantos metros um tear produz. Vocês poderiam colocar um aqui e descobrir esse x, mantendo o tempo. Aí você sabe quantos metros produz um tear. Depois disso, você pega essa relação com um dia. Então você descobriu quantos metros produz um tear em 10 dias, divide por 10, ou seja, faz a relação com 10 para saber quantos metros um tear produz em um dia. E depois você pega 15 teares em 1.200 metros para descobrir quantos dias precisa. Dá para fazer isso. A gente pode, se vocês pedirem, é fácil desse jeito. Mas, inicialmente, vamos começar com aqui, colocando os valores que ele me falou. Ele quer saber dias, então ele me dá que são 15 teares e que ele quer produzir o dobro. Ele aumentou o número de teares, mas também aumentou a produção. E ele quer saber quantos dias isso vai levar. Muito bem. Aqui você tem que escolher uma das 3 grandezas para você tomar ela como referência. Se você tomar como referência qualquer uma delas, o método de resolução é o mesmo. Porém, é muito mais fácil você tomar como grandeza padrão o que tem o x. Então, aqui nós temos o x. Mantém esse x aqui. Então, pensando, se eu aumentar o tempo, eu vou produzir mais ou menos da linha, quantos metros de tecido. Eu vou produzir mais ou menos tecido.
Ou seja, se eu aumento o tempo, eu aumento a produção? Com certeza. Agora, como essa grandeza é tempo, a primeira frase vai ficar esquisita, então depois, primeiro eu falo, depois eu conserto. Quando eu aumento o tempo, eu preciso de mais ou menos teais. Ou seja, quando eu aumento o tempo, eu preciso de mais ou menos máquinas trabalhando. Aí você me pergunta, para quê? Para produzir o mesmo tanto. Ou seja, se eu aumentar o número de teais, aumenta ou diminui o tempo necessário. Então, se eu tenho 10 dias, eu continuo tendo 10 dias e tenho que produzir mais, se eu tenho 10 dias e tenho que produzir mais, os dois são diretamente proporcional, eu vou precisar de mais ou menos teais. A resposta é menos. Se eu aumentar o meu tempo, se eu der mais prazo para você trabalhar, você precisa de mais ou menos trabalhadores, mais ou menos máquinas. Se aumentar o tempo, se aumentar o prazo para você produzir, você precisa de menos máquinas. Então, aumentar o tempo reduz a quantidade de teais. Normalmente é mais fácil fazer o contrário. Quando você tem uma grandeza tempo, é mais fácil você comparar os outros com o tempo do que o tempo com os outros. Se eu tiver mais teais, se eu tiver menos teais, se eu tiver menos máquinas trabalhando, eu vou levar mais tempo. É isso que você pode pensar. Muito bem, nós temos aqui então uma regra de 3 composta. Já deixou de ser 3 para ser 5, né? A gente chama de regra de 3 porque tem 3 valores conhecidos e um desconhecido. Aqui temos 5 valores conhecidos e um desconhecido. Poderia mudar o nome, mas não faz diferença mudar o nome. Mantém aqui. Então nós temos 3 grandezas. Eu marquei como principal o tempo. Ou seja, esse daqui vai ser a minha grandeza principal. Esse aqui vai ser a minha grandeza de destaque. Então eu vou pegar ela e vou transformar no que ela já aparece. Um número em cima do outro já aparece uma fração. E o valor que eu escolhi, ele fica isolado na igualdade. Agora, os outros, eu vou colocar do outro lado em outra fração. Quem é diretamente proporcional, eu mantenho do jeito que está. Então, aqui era 600 sobre 1.200, 600 sobre 1.200. Multiplica. Aquele que é inversamente proporcional, eu vou inverter a posição. Então, esse 12 sobre 15 fica 15 sobre 12. Certo? Até aí tudo bem? Ok. Então, novamente, a minha dica. Simplifica e reduz o máximo para a multiplicação ficar fácil. Então, você divide 0 com 0, 0 com 0. Ok. Fica 6 sobre 12, 15 sobre 12. Se tivesse 12, um em cima e outro embaixo, era só cortar. Aqui não tem como fazer isso. Então, nós vamos fazer o seguinte. 6 e 12 dá para simplificar. Eu divido 6 por 6 e dá 1. Divido 12 por 6 e dá 2. Então, 6 dividido por 6 dá 1. 12 dividido por 6 dá 2. Você só pode simplificar se você estiver fazendo um em cima e um embaixo. Eu não posso pegar aqui o 15 e dividir por 5 porque eu quero dividir ele por 5. O 15 eu só vou poder dividir se o 12 tiver algo para dividir com ele. 15 e 12 tem algo que divide os dois ao mesmo tempo? Nenhum deles é par, então não é 2. 15 e 12 é na tabuada do 3, então o 15 eu posso dividir por 3 e dá 5. O 12 eu posso dividir por 3, 12 dividido por 3 dá 4. Então nós temos que é 10 sobre x igual a 1 sobre 2 vezes 5 sobre 4. Então o que nós temos aqui é o seguinte, você foi simplificando para a conta ficar rápida. Se você está bem com tabuados, você lembra, tabuado 3, tabuado 6, tabuados das mais simples, é muito tranquilo de você manter essa situação. Então beleza, nós temos aqui 1 vezes 5, 10 sobre x é igual a 1 vezes 5, 5. 2 vezes 4, 8. Multiplica em cruz. Essa multiplicação em cruz lembra muito
a multiplicação em cruz da regra de 3, por isso que toda vez que a gente faz uma igualdade, eu pergunto, agora o que a gente faz? Alguns me respondem, regra de 3. Sim, o processo é o mesmo. Não é exatamente a mesma coisa, um matemático mais chato poderia dizer que não, é completamente diferente, mas tem o mesmo princípio. Então, se você chama de regra de 3, não importa como você chama, importa fazer certo. 5 vezes 5 vezes x, 5x. 10 vezes 8, 80. O 5, que está multiplicando o x, passa dividindo. X igual a 80 dividido por 5. 80 dividido por 5, não sabe fazer de cabeça, pega aqui no cantinho, 80 por 5. 8 é maior do que 5, então pega só 8. 1 vezes 5 é 5. 8 menos 5 dá 3, desce o 0. 30. 6 vezes 5, 30. 30 menos 30, 0. Então nós temos aqui que nós vamos precisar de 16 dias para produzir o dobro de metros. Então eu aumentei muito o quanto eu tenho que produzir. E aumentei só um pouco o número de máquinas que eu tenho. Então aumentar o número de dias faz sentido. Então eu precisava de mais máquinas para manter o tempo, já que eu aumentei a minha produção. Só que eu não tenho máquina o suficiente para manter meu tempo normal. Então quanto tempo eu vou precisar? 16 dias para conseguir fazer essa produção. Todo mundo que estiver online, manda um oizinho, manda o nomezinho ou fala, tô aqui, só para ter certeza que eu não estou falando para as paredes. Quem já mandou mensagem, eu estou vendo ali. Quem ainda não mandou, dá um oi e fala, vim te ver. Ou manda um top aí para fortalecer. Então, meninos, temos aqui, então, mais um exercício. A regra de 3 composta. Você tem que escolher uma grandeza para manter ela, para ela ser sua grandeza de referência, e ver quem é diretamente ou inversamente proporcional a ele e resolver deste modo. Quem é inversamente proporcional, falei, quem é diretamente proporcional, você mantém, quem é inversamente proporcional, você troca. Opa, bom dia Vitória, bom dia, que bom que você está aí conosco. Se tiver alguma dúvida, se algo não ficou bem, manda. Demora uns 30 segundos para live cair aí, então eu estou me assistindo ali no cantinho atrasado, então ainda nem comecei a tampar as canetas no que eu estou vendo aqui. Então não vai ser rápido responder, mas qualquer dúvida vocês podem escrever e falar, não entendi essa parte, explica de novo, ou qualquer coisa assim, a gente vê o que dá para fazer, ou você pode pedir, faz de outro jeito, e se eu souber outro jeito eu faço. Então vamos para o próximo exercício. Um minutinho de silêncio para reflexão. Esse daqui foi o terceiro, sim. Quarto, sesgranio. De vez em quando vem uns exercícios muito fáceis, outros muito difíceis a sesgranio. Eu nunca achei um exercício médio deles. Usando telha francesa, precisamos de 15 telhas para cobrir 1,5 metro de telhado. Quantas telhas serão necessárias para cobrir 85 metros quadrados de telhado? Isso aqui só tem 2 grandezas. Facilitou demais. Está muito simples. Está muito fácil. E não é porque está simples, está fácil que a gente vai deixar de fazer, né? Então, primeiro, ele não mudou o tipo de telha, então o tamanho da telha continua igual. Você tem aqui a grandeza, quantidade de telhas. Você pode escrever assim, ou coloca que é número de telhas mesmo, o Nzinho já te ajuda a ver. E ele começa com 15 telhas. Você preenche. Pode cobrir, então é uma área. Se você vai cobrir é a área. 1,5 metros quadrados. E aqui ainda tem uma coisa muito tranquila que vocês vão reparar. Tem um jeito de resolver isso aqui muito rápido. 85 metros quadrados. Ele quer saber. E tem um jeito muito fácil de fazer isso aqui. Reparem no seguinte. Primeiro, você tem que ter certeza que a grandeza é diretamente proporcional. Depois você pode fazer isso daqui. Sim, é ao vivo. Seja bem-vindo. Repararam que 15 deu 1,5? Se eu apagar essa vírgula aqui, 15 dá 15. Então a relação está muito fácil. Então a relação está muito direta. E se eu aumentar o número de telhas?
aumenta a área coberta? Com certeza. Se você aumentar o número de telhas, reduz a área coberta, tem algum problema aí, né? Que brabo, é isso aí, somos nós. Então, se eu aumentar o número de telhas, vai aumentar a área. Então, já que é uma grandeza diretamente proporcional, podemos fazer então essa análise aqui. O número de telhas, se eu andar com a vírgula uma casa para esse lado aqui, para vocês da esquerda. Se eu andar com a vírgula uma casa para a esquerda, nós temos 1,5. Repararam que é a mesma coisa que dividir por 10? Ou se você multiplicar esse por 10, dá 15? Então, 85, basta você multiplicar por 10, tem que dar 150 telhas. Ótimo, vamos para o próximo exercício. Não, brincadeira, vamos fazer o cálculo. Então, a resposta que nós vamos chegar é 150. Por enquanto, eu vou colocar x só para fazer a conta e ver se vai dar certo. 150 não, multiplicar por 10 é 85. Opa, erro meu. 850. Então, vamos lá. Aqui, multiplicando em cruz, é diretamente proporcional, multiplica em cruz, nós temos que 1,5x é igual a 15 vezes 85. Tudo bem até aqui? Já temos 15 vezes 85, então vamos fazer essa continha. 15 vezes 85. 5 vezes 5, 25 sobre 2. 5 vezes 1, 5 mais 2, 7. 8 vezes 5, 40. Sobe 4. 8 vezes 1, 8 mais 4, 12. Aqui vocês têm o hábito de colocar o maisinho. Na minha época eu colocava nada, ou colocava 0. Mas aí vai de professor para professor, né? 5, eu vou descer. 7 mais 0 é 7. 120. Então, temos que 1,5x é igual a 1.275. Então, eu vou passar esse x dividindo 1.275 dividido por 1,5. Divisão com vírgula, então eu não fiz direto, por mais que dê para fazer direto, a gente já sabe o resultado. Dá para você fazer isso de um modo muito mais rápido, mas eu não vou fazer desse jeito. Eu não vou fazer assim. Eu vou fazer o cálculo para a gente lembrar como é que divide com vírgula. Quando você tem vírgula, você vai pegar o número 1.275, vai dividir por 1,5, igual ao número de casas decimais. Ou seja, vírgula zero não muda nada, né? Eu só coloquei uma casinha a mais. Então aqui eu só estou deixando visível todas as casas decimais. Agora que eu igualei o número de casas decimais, eu posso tirar a vírgula dos dois. Para quem já está acostumado com isso, vai falar, é só multiplicar por 10, ou para tirar uma vírgula, coloca um zero. É a mesma coisa? Sim, é a mesma coisa. 15. Então, vamos pegar 127, porque 12 é menor, então tem que ser 127. 15, se eu não me engano, tem por 120, que é 8. Então, você pega lá e testa. 15 vezes 8. 8 vezes 5, 40, sobe 2. 8 vezes 1. 8 mais 4, 120. Essa conta a gente fez aqui já, 8 vezes 15. Deu 120 de novo. Então, daria para dar uma coladinha ali em cima. Então, 8 vezes 15, 120. 1 menos 0, 0. 2 menos 0, 0. 7 menos 0, 7. Desce o 5. 75. Quando você não sabe que número jogar, jogue um número bem no meio. Jogue o 5, a tabuada mais simples, a tabuada mais fácil. 5 vezes 5, 25 sobre 2. 5 vezes 1, 5 mais 2, 7, 75. Ó, coincidência, deu certo. Que bom. Coincidência bonitinha. 5 vezes 15, 75. 75 menos 75, 0, 0. Desce o 0. Esse 0 que eu desci a mais, eu não posso deixar ele ali sobrando. Eu não deixo ele ali sobrando. Eu tenho que passar ele aqui para cima. Fica 850. Se tivesse mais um, 8.500. Se tivesse mais um 0, ia aumentando assim. Então, x dá 850.
eu não manipulei os dados, isso é matemática, isso é lindo, isso é maravilhoso, isso é a coisa mais sensacional que existe. Então, se alguém tiver alguma dúvida, se estiver muito rápido, se eu estiver falando enrolado, se estiver com algum problema de dicção, coloca aí, comenta que a gente dá uma melhorada. Se teve alguma dúvida, pode falar. Mas olha que coisa linda. Por raciocínio lógico, chegamos a 850 e a resposta é 850 telhas. Legal. 850 telhas. Próximo exercício. O que nós temos aqui, quinto exercício, quinto e último. Já tem meia hora que nós estamos online, então vou fazer mais um aqui. Depois do Sesgran Rio tem, sabendo que a carga de um elevador é de 7 adultos com 80 quilos cada um, quantas crianças pesando 35 quilos cada uma atingiriam a carga máxima do elevador? Ou seja, quando a gente entra no elevador, tem ali o aviso de carga máxima. Ele costuma considerar sempre, professor, isso é NIMB? Não, matemática não é NIMB, matemática é linda. Matemática não é aleatória nem caótica, pelo contrário, ela é muito mais calmir. Bem, de qualquer jeito, quando você entra no elevador, você tem ali um aviso de quantas pessoas ou quantos quilos, normalmente relacionando o ser humano a 80 quilos. Claro, tem pessoas mais leves e pessoas mais pesadas. Por exemplo, a Laís, ela chega em 50. Mas enfim, o que nós temos então é peso e número de pessoas. Então, quando... eu coloquei peso em alto, eu vou colocar em roxo. Então, peso e número de pessoas. Quando o peso da pessoa é 80, mas quando a gente fala quilogramas, nós não estamos falando de peso, então lembrando aí os professores de física, isso é massa, não é peso, peso é outra coisa, mas para facilitar, já que o próprio exercício trouxe o peso de 80 quilogramas, vamos deixar ali 80 quilogramas. Então, peso de 80 quilogramas são 8 pessoas, 7 adultos de 80 quilogramas, isso, então são 7 pessoas. Agora, quantas crianças de 35 quilogramas vão poder entrar nesse mesmo elevador? Cara, eu tenho certeza que a maior parte de vocês que estão assistindo isso agora não fariam pela regra de 3S. Você multiplicaria o 80 vezes 7, que você saberia a carga máxima do elevador, e depois dividiria por 35, que é o peso das crianças. Mas, se a gente só olhar aqui, parece que está errado, porque normalmente a gente multiplica em cruz. Então seria 35 vezes 7, e não dividido, né? Mas aqui tem um detalhe. Quando nós aumentamos o número de pessoas para não passar da carga do elevador, nós temos que diminuir o peso dessas pessoas. Então é inversamente proporcional. Se a gente não observa se é diretamente ou inversamente, nós somos induzidos ao erro. Então ela é inversamente proporcional. Ou seja, nós vamos multiplicar em linha reta. Então nós temos aqui 35x é igual a 80 vezes 7. X é igual a 80 vezes 7 dividido por 35. Aqui você pode escolher fazer primeiro a multiplicação e depois dividir, como a gente brincou aqui. A gente fez do jeito tradicional, primeiro multiplicou e depois dividiu. Ou pode fazer como eu estava aconselhando, para fazer cálculos de cabeça, para ir mais rápido, já que são dicas para Enem e vestibular. Simplifica, porque 35 é da tabuada do 7. Então, se eu dividisse aqui por 7, dá 5. Se eu dividisse aqui por 7, dá 1. 8 vezes 1, 80 vezes 1 é 80, dividido por 5. Claro, você poderia pegar 80 e já simplificar com 5. Mas para não ficar também tão confuso, riscando tudo, se você consegue, ótimo, mantenha. Mas se você não consegue, tome esse cuidado
pode gastar mais linhas, melhor gastar mais linhas do que errar por bobeira. 80 dividido por 5, já fizemos esse cálculo em algum lugar, mas eu já apaguei. Então, só para relembrar, 80 dividido por 5, eu vou pegar 8, 1 vezes 5 dá 5, 8 menos 5 sobra 3, desce o 0, 6 vezes 5, 30, 30 menos 30, 0. Então, x é igual a 16 crianças, 16 pessoas. Então, crianças de 35 quilos, quantas podem entrar nesse elevador? 16. E adultos de 80 quilos, quantos podem entrar? 7. Lembra que eu falei também da proporção? Se nós reduzimos aqui, ó, de 80 para 35, é uma redução de mais da metade. Metade de 80 é 40, 35 é menos do que isso. Então, se eu reduzir mais de a metade, aqui tem que ser mais que o dobro. O dobro de 7 é 14 e deu 16. Então, deu 16. Ainda seguindo a proporção. Então, restou alguma dúvida? Vocês querem fazer alguma pergunta? Eu vou dar uns 30 segundinhos para dar tempo de aparecer ali no chat, porque depois disso daqui nós vamos finalizar. E qualquer dúvida, depois também podem me mandar no WhatsApp, no Facebook, no YouTube, aqui na Twitch também. Estou aguardando esses 30 segundos, vou organizar já as coisas aqui. Quem não tiver dúvida pode mandar um tchau, obrigado, ou qualquer coisa assim para eu saber também que você viu. Ok? Então, por hoje é só, meninos. Nos encontramos amanhã às 11 da manhã. Vou tentar fazer de segunda a sexta. Sábado e domingo, não é porque eu durmo até mais tarde, todos os dias eu estou dormindo até o mesmo horário, mas é só pra gente ter um controle melhor. Até mais, muito obrigado a todos. Tenham um bom dia.